Quais seriam essas colunas que a gente teria que ter bem equilibrada, bem formada? Primeiro ponto, um reconhecimento de quem nós somos rapidamente. Então, a gente sempre que falamos de nós é o lado físico, que é o que a gente enxerga, emocional, né, intelectual, e esquecemos de um super importante que é o espiritual. Um sentido um pouquinho maior para isso tudo, para você não ser vítima desse sistema e não ser manipulado. Então, eu diria que em cima dessas 4 colunas... Desse alicerce se constrói o resto com segurança. Porque se faltar um deles, pode até se construir, mas vai ser temporário. Dalai Lama falou uma frase que eu achei bárbara, que ele fala, o ser humano gasta tempo para ter dinheiro, para ter dinheiro e saúde, e depois gasta o dinheiro para ter, no final da vida, não estou sendo bem precisa, mas mais ou menos assim. Como quem diz, depois que ele conseguiu tudo, ele vai pegar aquele dinheiro e gastar com saúde. Quer dizer, ele continua com 0. Quer dizer, ele passou a vida inteira, exatamente. Então é aquela questão assim, claro, ninguém vai viver isolado, ser um rebelde. Não, você não vai viver pelado, não ter dinheiro para comer, absolutamente claro não. Mas assim, dentro de buscando pelo menos, porque às vezes a gente não consegue. Mas pelo menos não perdendo a direção. Olha, eu parei um pouquinho, eu sentei um pouquinho, mudei de rota, mas peraí, você voltar, ter o que a gente chama do famoso alinhamento. A Organização Mundial de Saúde define saúde como alinhamento entre as partes, né? Como equilíbrio entre as partes, ou seja, perdeu o equilíbrio, perdeu o alinhamento, perdeu a saúde. Às vezes não imediatamente, porque nós somos fortes, viu? Nosso organismo é muito resistente. Quer dizer, eu posso ter uma atitude negativa comigo hoje, só daqui 20 anos eu vou ter a consequência dessa atitude. É a lei da natureza, o que se planta. Mas dali 20 anos a gente não sabe, nem lembra mais como a gente agiu uns anos atrás. Mas se a gente tiver o hábito de ir se olhando aos pouquinhos, de uma maneira gostosa, leve, sem aquele peso de se acusar, se culpar ou culpar o outro, é o aprender. Como aprender a ler, letrinha por letrinha. E a hora que você está vendo, você não precisa mais, você está lendo. Quando você vê, você já está andando na rua e está lendo tudo, auditório e tudo mais. Com cuidado pessoal, a mesma coisa. Tudo, a gente se cuida, alimentação, parte estética, com equilíbrio, porque hoje também tem até, está falando em vícios, a questão da atividade física, não deixa de ser um vício. Nossa, a gente vê atrizes por aí que já falaram em entrevistas, são viciadas em ginástica. Sim. Acordam de madrugada. Madrugada, exatamente. De madrugada, para poder... Aí fica toda cansada e tal. Esticar. Mas não é uma cobrança muito grande em relação a isso também? Quer dizer, mas por que a gente não se cobra? Aceita? A questão, por que aceitamos? Porque não sabemos, até aqui eu vou, daqui eu não vou, ponto. Acho que as rugas da gente fazem parte de uma história, gente. Claro. Um cara de botão, todo esticado. Eu vi uma reportagem assim, ontem, eu vi na Harvard Business Review, dizendo o seguinte, com a expectativa de vida aumentou. Então, hoje, uma pessoa, antes, 40 anos, tinha aquele estigma dos 40 anos. Já era velha. Assim, 40 ou 40, né, o estigma. Já estava encostado. Ou quase ali querendo... A sociedade encostava muitas vezes. Hoje, esse mesmo número, se entra hoje na meia-idade, antes 40 já era velho. Hoje se fala em meia-idade, dos 43 aos 62. A pessoa só é considerada na terceira idade hoje, segundo Harvard, que é uma das instituições mais conceituadas, né, em termos de universidade de pesquisa, após os 62 anos. Antes, com 40, era velha. Pois é. Então, com esse aumento da expectativa de vida, as cobranças também. E eu acho que a gente tem que se adaptar a isso. Ninguém é um ET. Mas sem excessos, né? Desde que você domine a coisa e não seja dominado. Quer dizer, você tem que ficar bonita para você se sentir bem, desde que você não seja uma escrava da beleza. De qualquer coisa. De qualquer coisa. A partir do momento que você domina e não é dominado, está dentro do seu... Você pode, às vezes, fazer um excesso. Falar, não, isso aqui eu passei, mas eu sei que todo mundo faz, claro. Agora... Pode falar. Não, assim, o grande segredo é você dominar e não ser dominado. Inclusive, isso para o nosso ego. Esse é o mais... que é o ego da gente, que às vezes... Acho que é o ego que atrapalha tudo, não é? O ego, ele é excelente. Porque a gente precisa disso até para sobreviver. Mas quando a gente sabe usar bem dele, como funcionário, não como patrão. Se ele for nosso funcionário, ele é perfeito. Mas se ele ficar cobrando a gente de tudo, é um terror. Você fica quieto. Como se você fica quietinho, que quem manda aqui sou eu. Entendeu? Sabe essa coisa desse equilíbrio? Né? E não assim, essas pessoas falam, mano, não é muito... olha, é muito simples. Eu acho que é mais fácil do que a gente imagina e muito mais simples a gente ser feliz do que a gente age no cotidiano, né? Sim, a gente vai buscando, né? Vai se enrolando, né?
Uma coisa que a gente não falou é no vício que muitas vezes a gente percebe que nessa geração acaba tendo, de você ter 20 anos e você tem que estar na faculdade com um curso de inglês, com um curso já adiantado na sua profissão, você tem que estar já pensando daqui 5 anos como estará a sua vida, coisa que há uns anos atrás a gente tinha uma certa leveza em relação a isso. A cobrança hoje em dia é muito maior, não é? A cobrança da sociedade e dos pais. Sempre assim. Tudo, né? Sim. Agora, para o ser humano, mais uma vez eu digo, é literatura, eu estou transmitindo. Se em casa houver um equilíbrio, uma, digamos, aprovação equilibrada, saudável, o fardo é mais leve para os filhos. Os filhos ficam mais relaxados. E desenvolve o seu talento, o que é mais importante. Teve também bastante conhecido, Deepak Chopra, que é um guru, um médico que mora nos Estados Unidos, mas é indiano. Estava aquela questão do filho dele, o que ia fazer, o que não ia, mas o filho pensando também em dinheiro. Ele falou, filho, siga o seu talento. Não, pai, se não der dinheiro, eu te banco no salário top o resto da vida. Porque quando você deixa a sua natureza verdadeira aflorar, né, dentro, claro, de um contexto saudável, é natural, é normal. Do que você falar, eu não sei, assim, aqui em São Paulo nem tanto, mas eu sou do interior, né? Sempre, a maioria, vivi grande parte da minha vida lá, tenho consultório lá, inclusive, na cidade de São Carlos, que eu adoro. Então, lá é ser médico. Os pais, meu filho tem que ser médico. Porque era status, né? E um orgulho para os pais também, né? Sim, desde que o filho tenha aptidão. Eu tive um caso, assim, que eu acho assim, para resumir, que a pessoa queria que o filho fosse médico. E ele não passava no vestibular. Mas o pai, para não se envergonhar, todo final do ano dava um carro novo para ele. Bom, chegou uma hora que depois de 4 anos, ficou alguém doente na família. Chamou o doutor. Só que o doutor estava no cursinho ainda. Olha, você vê? Quer dizer, essa pessoa provavelmente não nasceu para esse semente. Não sei. Não. Provavelmente. Ou vamos olhar o que está acontecendo. A gente sabe quantas vezes isso acontece, dos pais terem um orgulho dos filhos seguirem suas carreiras. Também. Mas podem não ter a menor aptidão para aquilo. Quantos casos que, assim, é que agora eu sei que o programa é rápido, mas de você já teve de ir no local médico, no caso que era, né? E a pessoa abriu um órgão. Porque não melhorava, isso foi uma equipe, um grupo. Aí, fala alguma coisa de você, do que você gosta, e tinha um cobertor cobrindo um órgão. E a pessoa falou que eu gosto de fazer na vida é isso, e puxou o cobertor. Estava com câncer, paciente terminal. Olha. Mas se você não... Aí a medicina, não, a medicina eu fiz para meu pai. Então. Mas você vai, aos 20 anos é difícil você enfrentar entre aspas, se porque colocar. Você não está nem preparado ainda para isso. Tá. Você ainda está tentando se equilibrar. Eu falo isso, isso é uma coisa que eu falo assim, que na época foi um transtorno para mim. Que eu fiz engenharia, numa escola do governo, que São Carlos é uma das melhores escolas em termos de engenharia, muito conceituada, e eu odiava, demorei 3 anos para largar. Mas por quê? Porque não tinha coragem de chegar e falar. E outra, uma escola boa, o que mais você quer da vida? Mas aí a gente começa a se culpar. Quer dizer, como que eu consegui entrar numa faculdade tão boa como essa? Eu quero largar. Carreira promissora. Eu sou uma idiota porque eu quero largar uma coisa tão certa na minha vida. Mas felizmente, graças a Deus, eu larguei. Eu acho para mim. Para você. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Doeu um pouquinho, diminuiu algumas coisas em termos de padrão de vida. Fui para outra cidade, mas foi maravilhoso. Mas hoje você não é um profissional competente na sua área, que você escolheu por aptidão? Meus pacientes, o pessoal que tem que dizer, eu sou feliz, muito feliz. Quando a gente é feliz no que a gente faz, a gente tem prazer e a gente não vem para o trabalho como sendo um fardo ou algo que você, lá estou de novo aqui, tudo bem, estou porque preciso. Eu acho que a gente rende mais e a gente acaba mostrando essa felicidade, né? E são coisas assim não tem nada de novo. Isso que eu te falei, Confúcio falava isso 5.000 anos. Descubra o que você gosta de fazer e você nunca mais vai precisar trabalhar. Porque é um prazer. Mas o mais difícil não é fazer o mais fácil? Porque a gente acha que o fácil, se está fácil, se é uma coisa que me dá prazer, tem errado. Trabalho não é para dar prazer. Trabalho é trabalho, hobby é hobby. Se fosse bom, não precisava ganhar. Então, é um conceito errado que a gente tem, Muito, mas está mudando, né? As coisas estão evoluindo. Olha, a gente está aqui falando desse assunto, né? De assunto assim que a gente não fugiu do tema vício. Tudo isso mal resolvido joga a pessoa para o vício, empurra ela. E o vício pode ser tudo, na verdade. Tudo que você se obriga a fazer te causa mal. Exatamente. E a gente, até falando na questão do álcool, na questão de drogas, que são os mais, assim... Pesados e conhecidos, né? Vamos dizer assim. Mas que podem começar justamente num vício pequeno como este, né? Pequeno, exatamente. É aquele grau na saída, né? Do avião. 1 grau na saída vai dar uma diferença entre Manaus e Porto Alegre. Se um avião sair da Europa com 1 grau de diferença,
um grauzinho só. Que não é quase nada. Quase nada. Ele vai pousar ou em Manaus ou em Porto Alegre. Na saída, é uma distância imensa, né? Na saída não é nada, mas no destino final é tudo. É o que acontece na vida da gente. Ok. Doutora Mara, volta mais vezes mesmo, porque falaríamos aqui acho que uns 10 anos sobre o assunto, não tinha tempo ainda. Mas você de casa, tem algum tema que você queira que a gente aborde? Pode sugerir. mulheres@tvgazeta.com.br. Doutora Mara Silvia Martins, psicóloga, volta outras tantas vezes a Mulheres.